Olá, eu sou o pastor Carlos César e nós estamos começando mais um programa quadrangular, uma igreja em ação. Eu quero pedir a você que você dedique esses minutos para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você e para a sua família. Que esse tempo seja um tempo em que Deus possa falar e possa te abençoar. A minha oração é que essa palavra possa edificar a sua vida, possa edificar a sua casa. Não saia daí, fique agora com a palavra de Deus. Vamos abrir aí Salmos 94, versículo 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Diga glória a Jesus, diga glória a Deus. Irmãos, eu creio nesta palavra, eu creio que o nosso Deus, Ele conhece toda a nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos conhece quando nós ainda não tínhamos forma alguma. E a Bíblia nos diz, lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado nem tapado o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus ouve a nossa oração. Deus conhece a nossa necessidade. Deus sabe das lutas que muitas vezes eu e você atravessamos. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida são os nossos posicionamentos. A Bíblia diz que quem nos convence não são as pessoas. Quem nos convence não é um homem. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo do Senhor é que nos convence que muitas vezes nós falhamos, que nós erramos. É o Espírito do Senhor. Mas muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, quando muitas vezes nós estamos em luta, alguém chega e já fala para você: mas você está passando por isso porque você está em pecado. Você não pode ter isso porque... Por que você está tendo isso? Alguém já chegou a falar um monte de coisa. Eu fico preocupado, queridos. Fico preocupado quando pessoas falam: olha, você tem que se revoltar contra Deus. Você tem que brigar com Deus. Querido, dura coisa é brigar contra Deus, porque Ele é soberano na minha vida. Amém, irmãos? Quantos creem que a vontade de Deus é soberana? Diga amém. A vontade de Deus sempre será soberana na minha vida. Sempre. Agora é lógico que tem muitos dias da nossa vida que a gente não gostaria de enfrentar. Tem situações da nossa vida, tem desertos da nossa vida que a gente tem que atravessar. Tem lutas que nós temos que vencer. Quando Deus fala para o povo de Israel: olha, eu vou tirar vocês do Egito, vou tirar vocês da escravidão, vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel. A Bíblia diz que de 12 príncipes, de 12 homens escolhidos para espiar a terra, somente 2, além de enxergar, unânimes eles foram e falar que a terra era boa. Unânimes eles foram e falar que os frutos eram bons, que tudo era maravilhoso. Mas só 2 enxergou que Deus lhes daria vitória. Só 2. Outros 10 deram um relatório falando: olha, Deus está querendo nos levar lá para nos matar, porque os caras lá são gigantes. Nós somos gafanhotos aos nossos olhos. Nós somos como gafanhotos perto deles, e eles também nos enxergam como gafanhotos. 10 deram um relatório tão negativo, tão pessimista, que a Bíblia diz que eles
influenciaram a todo o povo de Israel a chorar, a se rasgar e a se lamentar e a falar: olha, será que não era melhor que nós morrêssemos no Egito do que agora nós morremos aqui? Deus havia prometido que eles iriam atravessar. Sabe qual é o resultado disso, queridos? A Bíblia diz que daqueles milhares, milhões de homens, só Josué e Calebe foram aqueles que entraram na terra prometida porque creram na bênção de Deus. Só eles atravessaram desertos, só eles conquistaram montes. E a Bíblia diz que quando Calebe chega naquele monte, no Monte Hebron, com 85 anos de idade, alguém chega e fala para ele: olha, será que você vai querer ainda tomar posse desse monte? Ele fala: olha, a minha fé é igual a 45 anos atrás. Eu espero por isso há 45 anos atrás. Eu tinha certeza que Deus ia realizar na minha vida. Ele atravessou desertos, ele venceu gigantes e ele conquistou a terra. Oh, queridos, a Bíblia diz que porventura aquele que fez o ouvido não vai ouvir? Porventura aquele que fez o olho não vai enxergar? Será que aquele que fez o ouvido não está ouvindo o que você precisa? Será que ele não está enxergando a sua necessidade? A Bíblia nos mostra que Deus enxerga e conhece as nossas necessidades. Mas às vezes, querido, a gente vê pessoas falando: você tem que se revoltar, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Querido, eu gosto da palavra de Deus, porque ela mostra que o meu Deus, os planos dele não são frustrados. A vontade de Deus para a minha vida, ela será soberana sempre. Diga aleluia. Agora fala para o seu irmão que está do seu lado: olha, creia, querido, fala para ele aí, prega para ele, creia. Prega para ele, creia. A vontade de Deus, diga para ele: a vontade de Deus é boa, é agradável e ela é perfeita. Ah, pastor, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Maravilha, glória a Deus. Mas por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que Deus permitiu isso? Por que a minha situação? Por que esse dia de choro? Por que a situação da minha família? Por que bateram no meu carro? E às vezes, irmãos, bate no carro: bateram no meu carro, eu não vou mais na igreja, eu não desvisto, eu sou isso, eu sou aquilo. Entraram na minha casa, aí fizeram isso comigo. Às vezes as pessoas ficam, porque deu uma topada numa pedra, a pessoa já quer se revoltar, porque inchou meu pé, e ela vai chorar. E ela se lamenta: e agora eu não posso mais nada, não posso mais aquilo. Ah, Deus, por que essa pedra foi ficar na minha frente? E a gente tem a mania de querer culpar Deus de tudo, e de achar que Deus tem a obrigação, muitas vezes, de não deixar que a gente passe por desertos, que a gente tenha mar para atravessar, que a gente não enfrente situações que nós temos que enfrentar. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: não existe vitória sem luta, não existe vitória sem batalha. Quem quer ser vitorioso aqui, diga amém. Quem quer vencer, diga aleluia. Fala para o seu irmão: mas para você vencer, você tem que lutar, querido. Fala para ele: você tem que crer. Bata no peito e diga assim: Senhor, que eu não duvide, mas que eu creia que o Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. Querido, Deus te trouxe aqui nessa noite para você colocar no teu coração: o Senhor está ouvindo a sua oração. Diga aleluia. O Senhor está vendo a sua necessidade. Amém, irmãos? O Senhor ouve a sua oração, o Senhor vê a sua necessidade, Ele sabe do que você precisa, mas a sua disposição tem que ser: ainda que o Senhor não me livre, todavia, Senhor, eu vou te louvar, eu vou te glorificar, eu vou te adorar. Sabe, querido, que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, é que você pode passar por aflições, você pode passar por situações difíceis, mas de todas elas, o Senhor está ouvindo e o Senhor está vendo. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, e nem os seus olhos cegados para que não possa ver, porque a Bíblia diz que aquele que fez o olho, Ele tudo vê. Quem crê que Deus está te vendo, diga amém.
A Bíblia diz, querido, que Sadraque, Mesaque e Abdenego foi jogado numa fornalha de fogo ardente. As pessoas que jogaram morreram na hora. Mas a Bíblia diz que lá naquela fornalha, nem um fio de cabelo deles foi queimado. Querido, eu não sei qual a luta que você está atravessando, mas eu quero dizer para você que o Senhor está com você em toda e qualquer situação. Ainda que aparentemente você esteja numa fornalha de fogo ardente, pastor, está difícil a luta, está difícil o desafio que eu estou enfrentando, pastor, é humilhação, está difícil demais, às vezes eu penso em desanimar, as pessoas estão falando que eu sou culpado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, às vezes você pensa até em desistir, pensa em tirar a sua própria vida. Querido, eu quero dar uma notícia para você: o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo, e o Senhor está com você. É lá na fornalha de fogo ardente que Jesus entrou. A Bíblia diz que eles entraram em 3, mas quando alguém olhou lá não tinha 3, tinha 4. Eu quero dizer para você que Jesus está com você em todos os momentos da tua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está com você para te dar vitória em toda e qualquer situação. Você vai passar por essa luta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Diga aleluia. Como que você se posicionaria se de repente você soubesse que amanhã você será condenado à morte, amanhã você vai morrer? Como que você faria se você estivesse acorrentado, se você tivesse apanhado bastante, se você apanhasse um monte, e alguém falasse: olha, amanhã você vai morrer? Como será que eu faria? Como que nós faríamos? Às vezes, querido, quando a gente passa por adversidade, por pouca coisa, a gente começa a criticar, começa a murmurar, começa a falar: mas por que isso, mas por que aquilo? A Bíblia diz aqui, no livro de Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas haviam apanhado bastante. Eles tinham apanhado muito, mas agora eles estavam numa prisão, eles estavam ali sendo açoitados, sendo assolados, mas a Bíblia diz que naquele lugar houve salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 em diante, diz assim: vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que nós faríamos, queridos, numa situação como essa? Por pregar a palavra, por fazer a obra de Deus, eles tiveram suas vestes rasgadas, receberam chibatadas, foram açoitados, agora estavam com os pés amarrados aos troncos, numa cadeia, sem saber o que ia acontecer, provavelmente iriam morrer no outro dia, mas agora, a Bíblia diz que eles oram ao Senhor, e eles adoram a Deus, eles cantam ao Senhor. Talvez se eu e você estivéssemos nessa situação, nós nem conseguiríamos caminhar. Talvez a gente iria murmurar contra Deus, talvez a gente ia reclamar da igreja, talvez a gente ia reclamar do pastor, talvez a gente ia reclamar: por que eu
há tanto tempo que eu decidi servir a Jesus, e agora olha o que eu estou passando, olha a situação que eu estou enfrentando. A Bíblia diz que esses dois homens, eles louvaram a Deus, oraram e cantaram ao Senhor. A Bíblia diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Versículo 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões açoite. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Diga aleluia. Neste episódio, um momento de luta, Deus estava ouvindo o clamor, a oração de Paulo e Silas. Através daquele momento, através daquela situação, uma família inteira foi salva. Querido, talvez você não entenda nesse momento. Mas por que, Senhor? Por que eu tenho que atravessar esse deserto? Por que estar numa fornalha como essa? Por que, Senhor? A Bíblia diz que depois que Daniel foi jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei Dário manda fazer um decreto, que o único Deus que será adorado será o Deus de Daniel. Querido, o livramento que Deus tem para você, através dessa luta que você está atravessando, dessa adversidade, vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer salvação, em nome de Jesus. Deus tem propósito na tua vida. Fala comigo: Deus tem. Diga forte: Deus tem propósito na minha vida. Diga forte: todas as coisas. Diga forte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Fala para o seu irmão: tudo coopera para o bem na tua vida, querido. Fala para ele aí: tudo coopera para o bem. Amém, meu irmão? Ah, pastor, mas essa luta, essa adversidade, essa situação que eu estou enfrentando, meu irmão, tudo coopera para o bem, querido. Ah, meu irmão, se Deus der, louvado seja Deus. Se Deus não der, louvado seja Deus, querido. Eu já passei por situações em que só choro, lágrima, dificuldade, momentos difíceis da minha vida. Mas eu falei: Deus, eu só posso te louvar, eu só posso te adorar. Jamais, Senhor, eu posso questionar a tua grandeza, porque eu sei que a sua vontade para a minha vida é boa, é agradável, é perfeita. Sabe, querido, lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Talvez na ignorância humana, alguém que não tem conhecimento nenhum, pode falar: mas se você servisse a Deus, nada ia acontecer com você. Você não tem que passar por isso. Mas porque a situação, Deus não está agindo. Se Deus está agindo, por que você vai para uma fornalha? Se Deus está agindo, por que agora você vai ser açoitado? Quantas lutas, querido. Se Deus está agindo, por que agora então você está passando por esse tempo de humilhação? Querido, é porque Deus, através dessa luta sua, o nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado. Através de Daniel, lá na cova dos leões, inocente, alguém que orava 3 vezes ao dia, não merecia ser jogado numa cova de leões, foi jogado. Mas sabe o que acontece? Olha que coisa interessante. Daniel é jogado na cova dos leões, mas eu creio que Daniel, quando chega lá, os leões estão famintos, 77 leões, 50 fêmeas, 20 machos, 7 filhotes, todos aqueles leões prontos para devorar. Eu fico imaginando, irmãos, que Daniel senta naquele lugar, começa a deitar, e algum leão começa a servir até de travesseiro, porque a Bíblia diz que Deus manda um anjo e tapa a boca do leão, querido. Sabe o que acontece? Enquanto Daniel está lá na cova, ele está tranquilo, está passando a noite em paz. Sabe, querido, no meio da luta, Deus vai te dar paz. Diga aleluia.
Você pode estar atravessando o maior deserto da tua vida, mas Deus vai permitir que você possa dormir. Diga aleluia. A Bíblia diz que Pedro, ele estava na prisão. Sabe o que Pedro estava fazendo? Estava dormindo, querido. Às vezes você está numa cama fofa, num colchão maravilhoso. Você está com um travesseiro, com coberta, e você não tem sono, você não consegue dormir. Pedro estava lá numa cadeia, mas a Bíblia diz que ele estava dormindo. A Bíblia diz que Jesus estava no meio de uma tempestade muito grande. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, querido. Sabe o que a Bíblia diz lá no Salmos 37, versículo 5? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Diga graças a Deus. Olá, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular temos o prazer de recebê-lo em um dos nossos cultos como convidado especial. Venha participar conosco. Terça-feira, culto de oração, estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira, a quinta-feira da vitória. Venha receber uma vitória para você. Domingo, com 2 horários para abençoar a sua vida. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, uma bênção para a sua família. Venha buscar a Deus para abençoar o seu lar. Deus tem um novo horizonte para você. Você vai atravessar o mar, querido. Vai vencer gigantes, vai sair mais forte. Por um caminho os teus inimigos virão contra ti, mas por 7 caminhos eles vão fugir. Deus é por nós. Nada te segura, nada vai te segurar. Acredite no milagre. Cante. Eu só preciso te ouvir pra caminhar sobre o mar. Uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. E os meus pés vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo, e como eu te adoro, e como eu te exalto. Maravilhoso, e como eu te amo, e como eu te adoro, e como eu te exalto. Maravilhoso. Eu só preciso te ouvir, e todos os meus medos vão embora. Uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. E os meus pés vão correndo em tua direção. Preciso te dizer como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. Maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto. Maravilhoso.
Nós estamos aqui com o irmão Lucas e eu vou perguntar para você, irmão Lucas, como foi o culto para você hoje? Foi especial, né? Onde Jesus se faz presente, sempre é maravilhoso. É um culto da família, né? Onde todos se reúnem e onde a presença de Deus é real. Como foi o mover de Deus nessa noite na sua vida, pastor Moacir? Foi uma bênção, graças a Deus. Deus agiu maravilhosamente na minha vida e na minha família. Pois hoje a minha filha está se despedindo do Brasil, está indo para a Europa. Vai conhecer a França. E depois de passar uma grande luta, Deus operou grandes milagres. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor Carlos César, que é o meu pastor, o pastor da minha família, que ministrou essa unção para a minha família, e estamos muito felizes por isso. Glória a Deus. Venha você também ser abençoado. Eu quero orar com você. Apanhe esse copo com água aí e nós vamos unir a nossa fé e vamos clamar a Deus, levantar ao Senhor um clamor pela sua vida e consagrar este copo com água agora, em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos aí e eleve o seu pensamento a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos agora, Senhor, na tua presença e eu quero clamar a Ti, em favor dessa pessoa, ó Deus, em favor dessa família que me ouve, que me assiste, por essa emissora de televisão. Deus, alcança essa vida agora, ó Deus, toca, cura, restaura, liberta. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu me levanto agora contra todo sentimento negativo, ó Deus, todo pensamento de morte, toda sentença contrária. Quem sabe, ó Deus, os médicos já diagnosticaram, ó Deus, de forma negativa, de forma, ó Deus, de que essa doença é incurável. Quem sabe, ó Deus, um câncer, quem sabe, Senhor, uma diabetes, quem sabe, ó Deus, um reumatismo, um mal que tem afligido essa vida aí. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu consagro agora este copo com água. E, ó Deus, assim como a Tua palavra diz lá no livro de Efésios, meu Pai, o Senhor disse que o Senhor é a água. Ô, meu Pai, também lá no livro de João, a Tua palavra nos mostra que o Senhor é a água da vida. Meu Deus, coloca agora proteína sobrenatural nesta água agora, que venha trazer cura, que venha trazer restauração. E nós declaramos, meu Pai, essas vidas curadas, restauradas, transformadas pelo poder da fé. Eu consagro agora este copo com água em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, tome agora este copo com água em nome de Jesus. Eu quero agradecer o carinho da sua atenção e pedir que você continue ligado na nossa programação, avise os seus amigos. Todos os dias nós estamos nesse mesmo horário, aqui nessa emissora, para abençoar você e a sua família. Um abraço a todos e até amanhã, querendo Deus. Deus abençoe.